Ei, meus queridos ouvintes, bem-vindos de novo ao nosso canal de Histórias Noturnas, onde a gente mergulha em dramas cheios de emoção, paixão e daqueles segredos que fazem o coração bater mais forte. Se vocês estão curtindo essas narrativas quentes e intensas, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like generoso e deixar um comentário contando o que acham. Pode ser sobre o que rolou na história ou até uma experiência pessoal de vocês. Eu leio tudo e respondo com carinho, viu? Vamos criar essa conexão gostosa aqui. Agora relaxem, apaguem as luzes e vamos para a história de hoje. Uma trama proibida que vai deixar vocês sem fôlego. Era uma tarde típica de São Paulo, aquelas em que o céu desaba de repente. A chuva caía como uma cortina grossa, batendo forte contra as janelas altas do prédio moderno onde ficava a redação da revista Estilo Urbano, uma das mais badaladas da cidade, cheia de fotos glamorosas e artigos sobre moda, beleza e lifestyle. Sofia, a editora-chefe de 45 anos, uma mulher que exalava elegância e poder, estava ali sozinha no 20º andar. Ela era o tipo de pessoa que comandava tudo com um olhar firme, mas por trás daquela fachada profissional, carregava uma solidão profunda. Viúva há 10 anos, desde que o marido faleceu em um acidente de carro na Marginal Pinheiros, Sofia criava sozinha a filha de 20 anos, que agora estudava administração na Austrália, mandando mensagens esporádicas pelo WhatsApp. A vida dela era uma rotina impecável, reuniões intermináveis, eventos sociais cheios de gente superficial e noites vazias em um apartamento luxuoso no bairro de Higienópolis. Sofia tinha voltado ao escritório para pegar um pendrive esquecido com as provas finais da próxima edição. Ela usava uma blusa de seda branca, agora colada ao corpo por causa da umidade que invadia o ar-condicionado falhando. A roupa úmida grudava na pele morena clara dela, realçando cada curva de forma quase indecente. Os seios fartos e firmes, moldados por anos de pilates e yoga, subiam e desciam com a respiração acelerada, o tecido translúcido deixando entrever o contorno do sutiã, de renda preta que ela escolhera naquela manhã, sem imaginar o que viria. A cintura fina contrastava com os quadris largos e arredondados, aqueles que faziam qualquer saia-lápis cair perfeitamente, como se o corpo dela fosse esculpido para seduzir sem esforço. As pernas longas e torneadas, cruzadas enquanto ela olhava pela janela, terminavam em salto. O cabelo castanho escuro, geralmente preso em um coque impecável, agora soltava fios úmidos que colavam no pescoço esguio, escorrendo gotas que desciam devagar pelo colo exposto, traçando um caminho tentador até o vale entre os seios. Sofia sentia um formigamento estranho na pele, como se o ar carregado de eletricidade da tempestade despertasse algo adormecido dentro dela. Um desejo que ela havia enterrado há anos, focada apenas na carreira e na maternidade distante. Do lado de fora, entre os pingos grossos que borravam a visão, uma figura masculina corria pela rua alagada, tentando se proteger com um jornal improvisado. Era Lucas, o novo repórter de 25 anos, contratado há apenas 2 semanas para a seção de esportes e saúde. Ele era o tipo de cara que chamava a atenção sem tentar, alto com ombros largos que preenchiam qualquer camisa e um corpo atlético forjado em academias de crossfit. A camisa polo cinza que ele usava estava encharcada, grudando nos músculos definidos do peito, onde se via o relevo dos peitorais firmes e o abdômen marcado por linhas perfeitas, como se cada abdominal fosse esculpido em bronze. Gotas de chuva escorriam pelo pescoço forte, descendo pelo peito bronzeado que reluzia sob o tecido molhado, traçando caminhos sinuosos até a linha da calça jeans justa, que delineava as coxas musculosas e o volume sutil da virilidade jovem. Os braços veiados e fortes balançavam enquanto ele corria, e o rosto anguloso, com barba rala e olhos castanhos intensos, exibia um sorriso desafiador contra a chuva. Lucas era solteiro, ambicioso, vindo de uma família humilde do interior de Minas Gerais, mas agora conquistando espaço na selva urbana de São Paulo. Enquanto Sofia observava a rua lá embaixo, distraída pelo barulho da chuva que martelava o vidro como um coração acelerado,
Seus olhos capturaram o movimento de Lucas se aproximando do prédio. Ele ergueu o olhar por um instante e os olhares se cruzaram através da cortina d'água. Um momento elétrico, como se uma faísca invisível tivesse saltado entre eles. Sofia sentiu um arrepio percorrer a espinha, o corpo reagindo involuntariamente. Os mamilos endurecendo sob o tecido úmido, um calor subindo pelo ventre que ela não sentia há anos. O que é isso? Pensou ela, o coração batendo mais forte, uma mistura de curiosidade e algo mais primal, proibido pela diferença de idades e pela hierarquia no trabalho. Lucas, por sua vez, parou por um segundo, o sorriso se abrindo mais largo ao reconhecê-la. Uma admiração misturada a um desejo cru que ele tentou disfarçar. Ele entrou no saguão encharcado, pingando água no piso lustroso. Sofia ouviu o ding do elevador e virou-se, fingindo casualidade. Mas o corpo traía. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o pendrive. Lucas surgiu no corredor vazio, carregando 2 copos de café quente que pegara na cafeteria do térreo. Ei, Sofia! Que surpresa te encontrar aqui num sábado chuvoso como esse. Achei que só eu era maluco o suficiente para vir trabalhar hoje. Disse ele com uma voz grave e calorosa, o sotaque mineiro sutil, dando um charme extra. Ele se aproximou, o cheiro de chuva misturado ao perfume amadeirado dele, invadindo o espaço dela, fazendo Sofia inspirar profundamente sem querer. Lucas, oi? Eu esqueci uma coisa importante. E você, o que faz por aqui? Respondeu ela, a voz saindo mais rouca do que o normal, os olhos desviando para o peito dele, onde a camisa ainda grudava, revelando cada contorno. Ele estendeu um copo de café para ela e, ao pegar, os dedos se tocaram por acidente, ou não, enviando uma corrente elétrica pelo braço dela, direto para o centro do corpo, onde um calor úmido começou a se formar. Café quente para espantar o frio. Você está toda molhada, quer dizer, a chuva pegou todo mundo de surpresa, né? Ele falou rindo nervoso, os olhos demorando um segundo a mais no decote dela, onde as gotas ainda brilhavam na pele morena. Eles conversaram ali no corredor, o som da chuva abafando o mundo lá fora. Sabe, Sofia? Desde que entrei aqui, você é tipo a inspiração para todo mundo. Como você gerencia tudo isso com tanta graça? Eu mal consigo me organizar com meus artigos de fitness, disse Lucas, inclinando-se um pouco mais perto, o corpo dele irradiando calor que contrastava com o ar gelado do escritório. Sofia riu baixinho, um som que ecoou como música para ele. Ah, anos de prática, Lucas. Mas você é jovem, cheio de... Esses artigos de saúde devem ser baseados em experiência própria, né? Retrucou ela, os olhos traçando involuntariamente as linhas do abdômen dele através da camisa, imaginando como seria tocar aquela pele quente e firme. A conversa fluiu tensa, cheia de pausas carregadas, diálogos curtos que escondiam um magnetismo crescente. Você mora sozinha aqui em SP? Deve ser solitário às vezes. Perguntou ele, os olhos fixos nos dela, como se estivesse lendo os segredos mais profundos. Sim, minha filha está lá fora, mas eu me viro. E você, com essa idade, deve ter uma vida agitada, festas, namoradas. Ela provocou levemente, sentindo um ciúme inexplicável brotar no peito. Nem tanto. Prefiro coisas mais intensas, sabe? Tipo uma boa conversa numa tarde chuvosa, respondeu Lucas, o tom baixando, os olhos escurecendo com um desejo que ele mal conseguia conter. Enquanto falavam, Sofia sentia o corpo reagir, o ventre contraindo, as coxas se apertando involuntariamente, um rubor subindo pelo pescoço até as bochechas. Ela imaginava, por um flash, aquelas mãos fortes explorando as curvas dela, os lábios dele traçando o caminho das gotas na pele. Bom, eu preciso ir. A chuva não vai parar tão cedo, disse ela, tentando se recompor, mas o coração martelava como a tempestade lá fora. Lucas assentiu, mas antes de ir, tocou o braço dela de leve. Cuide-se, Sofia. Se precisar de algo, qualquer coisa, me chama. O toque Lingered, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Sofia saiu do prédio quando a chuva amainou um pouco,
dirigindo para casa com a mente turbulenta. No apartamento silencioso, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur, ela se jogou no sofá, ainda com a blusa úmida colada ao corpo. As mãos tremiam ao lembrar do toque dele, o cheiro persistindo no ar. Ela fechou os olhos e imagens invadiram. O peito musculoso de Lucas, um calor intenso se espalhava pelo ventre, descendo até as partes mais íntimas, fazendo-a arquear as costas levemente. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Murmurou ela para o vazio, o corpo latejando com um desejo que ela pensara extinto, enquanto a chuva continuava a cair forte lá fora, ecoando sua inquietude interna. A noite se arrastava interminável no apartamento de Sofia, com o som da chuva agora reduzido a um tamborilar suave contra as vidraças, como se o tempo conspirasse para prolongar sua agitação interna. Ela se remexia no sofá, o corpo ainda pulsando com aquela energia incontrolável, as pernas se entrelaçando em busca de alívio que não vinha. O desejo latejava como uma ferida aberta, fazendo-a se levantar de repente, caminhando pelo piso frio da sala até o quarto, onde se despia devagar, deixando a blusa úmida cair no chão como uma pele descartada. No espelho do banheiro, sob a luz amarela, os seios cheios subindo e descendo, com respirações curtas, a pele arrepiada nos braços e na barriga lisa, marcada por leves estrias que contavam histórias de maternidade e tempo. Isso não pode ser real, sussurrou para si mesma, passando as mãos pelo corpo, sentindo a maciez das coxas e o calor persistente no centro, mas resistindo ao impulso de se entregar completamente àquela fantasia com Lucas. Em vez disso, tomou um banho gelado, a água escorrendo como uma punição, apagando o fogo momentaneamente, mas não o eco da voz dele na mente. Na manhã seguinte, o sol tímido de São Paulo filtrava pelas cortinas e Sofia acordou com uma determinação forçada, o corpo descansado, mas a mente ainda nublada por sonhos fragmentados, onde toques leves se transformavam em algo mais voraz. Ela uma saia lápis preta que abraçava os quadris generosos, realçando o balanço natural ao andar, e uma blusa de algodão fina com botões abertos o suficiente para revelar o colo bronzeado, onde uma corrente delicada de ouro pendia, chamando atenção sutil para o vale entre os seios. Os cabelos soltos em ondas suaves emolduravam o rosto maquiado com discrição. Batom nude e olhos destacados por rímel, dando um ar de sofisticação que mascarava a vulnerabilidade interna. Dirigindo para o escritório, na Avenida Paulista, o trânsito caótico espelhava sua confusão. Buzinas ecoando como os batimentos acelerados que sentia ao pensar em encontrar Lucas novamente. Chegando à redação, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor residual em sua pele, e Sofia mergulhou no trabalho, revisando layouts e respondendo e-mails com eficiência habitual. Lucas apareceu na porta do escritório dela por volta das 10, segurando uma pasta com o rascunho de um artigo sobre rotinas de treino para profissionais estressados. Ele vestia uma camisa social azul clara, as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e veias proeminentes, o perfume cítrico misturado ao cheiro natural de pele limpa invadindo o espaço. Bom dia, Sofia! Trouxe o texto que você pediu. Acho que está pronto para sua mágica, disse ele com um sorriso confiante, os olhos descendo por um instante para o decote dela, demorando no brilho sutil do suor que começava a se formar no colo exposto pelo calor do dia. Obrigada, Lucas. Deixa aí na mesa, respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas sentindo um tremor ao estender a mão para pegar a pasta, os dedos roçando os dele de novo. Um contato breve que reacendeu o fogo da noite anterior, fazendo seu estômago revirar. Ele não se afastou imediatamente, inclinando-se sobre... Aqui eu adicionei dicas de respiração. Você, que é sempre tão focada, deve saber melhor que ninguém como o estresse afeta o corpo, comentou, o tom casual, mas os olhos fixos nos dela, como se estivesse testando águas profundas. Sofia engoliu em seco o cheiro dele, uma mistura de sabonete fresco e algo mais primal, como o suor de uma corrida matinal, deixando-a tonta,
o corpo respondendo com um formigamento nos seios e uma umidade traiçoeira entre as pernas. Durante o dia, as interações se multiplicaram de forma sutil. Em uma reunião rápida na sala de conferências, Lucas sentou ao lado dela, o joelho roçando o dela sob a mesa por acidente, enviando ondas de eletricidade que a fizeram apertar as coxas disfarçadamente. Sua energia é inspiradora, Sofia. Como você faz para manter tudo sob controle? Elogiou ele baixinho durante uma pausa, os lábios curvando-se em um sorriso que parecia prometer segredos. Prática, a gente precisa soltar um pouco, retrucou ela, as palavras saindo mais ousadas do que pretendia, o rubor subindo pelo pescoço, enquanto imaginava soltar-se com ele, as mãos explorando aquelas costas largas que via se moverem sob a camisa. A tarde trouxe uma tarefa coletiva, uma limpeza geral nos arquivos do subsolo, uma tradição mensal para organizar o caos de papéis e fotos antigas. A maioria dos colegas foi embora cedo, mas Sofia inventou uma desculpa para ficar. Preciso checar uns documentos velhos para a próxima edição. Na verdade, atraída pela visão de Lucas ajudando na arrumação, carregando caixas pesadas pelas escadas estreitas. Ele suava profusamente, a camisa agora grudada no torso, delineando cada músculo, os peitorais inchando e relaxando em um ritmo hipnótico. O abdômen ondulando como ondas em um mar agitado, gotas de suor escorrendo pelas costelas definidas até a linha da calça, onde o cós baixo revelava um vislumbre de pele bronzeada e pelos escuros. Sofia observava de longe, encostada em uma prateleira, o corpo dela reagindo. Os mamilos endurecendo contra o sutiã, um pulsar ritmado no ventre que a fazia morder o lábio inferior. Não aguentando mais, ela pegou uma garrafa de água da geladeira coletiva e se aproximou, o coração galopando. Aqui, bebe isso. Você está se matando de tanto esforço. Ofereceu, a voz baixa e rouca, os olhos traçando as linhas de suor no pescoço dele. Lucas aceitou, bebendo devagar, a garganta movendo-se de forma sensual, gotas escapando pelos cantos da boca e escorrendo pelo queixo quadrado. Valeu, Sofia. Seria pedir demais se você desse uma limpada nesse suor aqui atrás? Perguntou ele com um tom inocente, mas os olhos brilhando com malícia, virando-se de costas para ela. Sofia hesitou por um segundo, mas o desejo venceu. Pegou um pano limpo da mesa próxima e começou a passar nas costas dele, sentindo a firmeza dos músculos sob o tecido úmido. As omoplatas proeminentes se movendo ao toque. A coluna vertebral traçando uma linha reta e poderosa, cada vértebra respondendo como se estivesse viva. O calor da pele dele irradiava através do pano e ela se aproximou mais, o peito dela roçando levemente as costas dele, o cheiro de suor masculino misturado à colônia fazendo sua cabeça girar. Assim tá bom? Murmurou ela, a mão tremendo, prolongando o contato mais do que necessário, sentindo o corpo dele tensionar sob os dedos. Lucas virou o rosto de lado, sussurrando. Perfeito, mas os corações aceleravam em uníssono, o ar no subsolo carregado de tensão, e por um instante os lábios deles se aproximaram perigosamente, o fôlego quente se misturando, mas ela recuou no último segundo, deixando uma eletricidade palpável no ar, como uma promessa suspensa. O resto da tarde passou em um borrão de olhares, furtivos e toques acidentais no elevador lotado, mas à noite, sozinha em casa com um copo de vinho tinto na mão, Sofia não resistiu mais. O corpo ainda formigava do toque nas costas dele e ela pegou o celular, digitando uma mensagem impulsiva. Que tal um café amanhã à noite? Tem um barzinho discreto em Pinheiros que eu gosto. Enviou antes de se arrepender, o coração na boca. A resposta veio rápida. Adoraria. Me manda o endereço. No dia seguinte, após um expediente tenso, eles se encontraram no bar escondido atrás de uma rua arborizada, luzes baixas. Sofia chegou primeiro, vestindo um vestido solto que realçava as curvas sem exagerar, os seios movendo-se levemente ao sentar, o decote convidando olhares. Lucas apareceu pontual, os olhos iluminando-se ao vê-la. Você tá linda, mais relaxada do que no escritório, comentou ele.
sentando perto o suficiente para que os joelhos se tocassem sob a mesa. A conversa fluiu como vinho. Ela falou da solidão de noites vazias em Higienópolis, da filha distante e das pressões de ser a chefe em um mundo dominado por aparências. Ele compartilhou sonhos de crescer na carreira, a juventude cheia de aventuras em festas na Vila Madalena, mas admitindo uma busca por algo mais profundo. Sabe, Sofia, você me faz questionar o que eu realmente quero. Alguém como você, madura, intensa, disse ele, a mão roçando a dela sobre a mesa, enviando arrepios. Cuidado com o que deseja, Lucas. Eu sou complicada, respondeu ela rindo, mas após o café, no carro dele estacionado em uma rua escura, o silêncio se quebrou com um beijo roubado. Lábios quentes se encontrando com urgência. As mãos dele subindo pelas costas dela, explorando as curvas suaves da cintura e roçando os lados dos seios, enquanto ela enfiava os dedos nos cabelos dele, puxando-o mais perto, o gosto de café e desejo misturando-se em uma dança de línguas que a deixava ofegante. Mas pararam antes de ir além, respirando pesado, o drama da atração crescendo como uma onda prestes a quebrar, enquanto o carro embaçava com o vapor de seus corpos aquecidos. O vidro embaçado do carro parecia um véu entre eles e o mundo lá fora, onde as luzes difusas da rua de Pinheiros tremeluziam como estrelas distantes. Mas dentro, o ar estava carregado de um vapor denso que cheirava a desejo. Sofia recuou do beijo com um suspiro rouco, os lábios inchados e sensíveis, o peito arfando sob o vestido que agora parecia apertado demais contra a pele febril. Lucas mantinha os olhos fixos nos dela, as pupilas dilatadas como poços escuros, a mão ainda pousada na nuca dela, os dedos entrelaçados nos fios úmidos de suor que se soltavam das ondas do cabelo. Não devíamos parar por aqui, murmurou ele, a voz grave ecoando no espaço confinado, enquanto o motor ronronava baixinho, pronto para levá-los a algum lugar onde as barreiras pudessem cair de vez. Sofia assentiu devagar, o corpo ainda vibrando com o eco do toque, um fogo líquido correndo pelas veias, mas uma faísca de razão a fez sussurrar. Meu apartamento, não fica longe. Em Moema é discreto. Ele ligou o carro sem mais palavras, as mãos firmes no volante, mas o silêncio entre eles pulsava como uma promessa, interrompido apenas pelo som dos limpadores de para-brisa varrendo a viagem. Foi um tormento de antecipação. O trânsito noturno de São Paulo fluindo lento como mel, dando tempo para que as mentes vagassem por territórios perigosos. Sofia olhava pela janela, vendo o reflexo borrado do próprio rosto. Olhos brilhantes, de excitação misturada à dúvida, o colo subindo e descendo em ritmo acelerado. Os seios pressionados contra o tecido que roçava os mamilos sensíveis a cada solavanco do carro. Lucas dirigia com concentração forçada, os músculos dos braços tensionando-se no volante, o peito largo se expandindo com respirações profundas, o volume na calça jeans denunciando o estado de arousal que o beijo havia provocado. Chegaram ao condomínio luxuoso, um prédio alto com fachada de vidro espelhado, que refletia no elevador vazio. Subindo para o 10º andar, eles se encostaram nas paredes opostas, mas o ar crepitava, e quando as portas se abriram, Sofia o puxou pela mão, os saltos ecoando no corredor acarpetado até a porta do apartamento. Ao entrar, o espaço amplo e minimalista, paredes brancas com toques de arte moderna, móveis de design escandinavo e uma vista panorâmica da cidade piscando lá embaixo, contrastava com a urgência que os consumia. A garoa agora virara chuva novamente, batendo contra as janelas amplas como um convite ao caos. Sofia trancou a porta e se virou para ele, os olhos se encontrando em um instante de hesitação final. Mas Lucas avançou, as mãos capturando o rosto dela em um beijo mais profundo, as línguas dançando com fome acumulada. As roupas... Ele desabotoou o vestido dela com dedos ágeis, revelando a lingerie de renda preta que moldava as curvas maduras. A pele suave e curvilínea, brilhando sob a luz indireta, os seios pesados e arredondados tremendo levemente ao serem libertados. Os mamilos escuros enrijecendo ao ar fresco, a barriga levemente arredondada descendo para os quadris largos e convidativos que balançavam com cada movimento,
as coxas firmes se abrindo instintivamente ao toque. Sofia puxou a camisa dele, expondo o torso esculpido. Músculos peitorais definidos como placas de mármore, abdômen talhado em relevos que se contraíam ao respirar, uma trilha de pelos escuros descendo até a boxer úmida, onde a virilidade se destacava evidente, pulsando com vida própria. A pele bronzeada reluzindo com um brilho sutil de suor antecipado. Eles tropeçaram até o quarto, corpos colidindo em uma urgência primitiva, caindo na cama king size com lençóis de algodão. Ali, ultrapassaram os limites em uma sinfonia de toques e sussurros, os corpos se entrelaçando em um ritmo urgente e febril, gemidos ecoando pelo quarto escuro como ecos de uma tempestade interna, suor misturando-se em uma dança selvagem e instintiva. Sofia sentia cada investida como uma onda de êxtase que a fazia se sentir viva de novo, o corpo arquando-se em arcos de prazer, as unhas cravando nas costas dele enquanto ondas de calor irradiavam do centro para as extremidades. Lucas devorava cada centímetro com voracidade, como um explorador descobrindo terras proibidas, os movimentos precisos e intensos, o suor escorrendo pelos sulcos dos músculos enquanto ele murmurava contra a pele dela. Isso é loucura total. Ofegou ela entre gemidos, o corpo tremendo. Tão nosso, respondeu ele, a voz rouca e baixa, acelerando o ritmo até que ambos atingissem um clímax sincronizado, corpos convulsionando em uma liberação catártica, deixando-os exaustos e entrelaçados, o quarto cheirando a paixão e chuva. Deitados lado a lado, o silêncio pós-êxtase era pontuado apenas pela respiração pesada deles. Mas uma culpa sutil invadiu Sofia como uma névoa fria. O prazer misturado a um peso no peito, pensando na filha distante, na carreira impecável que poderia ruir, na diferença de idades que society brasileira julgaria com olhares enviesados. Lucas traçava círculos preguiçosos na barriga dela, os dedos leves sobre a pele ainda sensível, mas ela se virou de lado, escondendo o conflito interno. Foi incrível, mas e agora? Sussurrou ela, a voz frágil pela primeira vez. Sem promessas, só o momento, respondeu ele, puxando-a para mais perto, o corpo quente contra o dela, adormecendo enquanto ela ficava acordada, o teto girando com pensamentos turbulentos. No dia seguinte, a redação pulsava com a rotina habitual. Telefones tocando, teclados clicando, o aroma de café fresco misturado ao perfume de impressoras. Sofia chegou cedo, impecável em um tailleur cinza que acentuava a silhueta elegante, mas por dentro, um vulcão de emoções. Lucas apareceu na sala de reuniões para uma atualização semanal, os olhos se cruzando por frações de segundo, revelando o segredo compartilhado. Um brilho cúmplice que fazia o ar crepitar, mas eles mantinham a discrição, trocando apenas palavras profissionais. O artigo por trás das máscaras, porém, o desejo fervia, manifestando-se em olhares prolongados nos corredores, toques acidentais na copa durante o almoço, onde os dedos se roçavam ao pegar xícaras, enviando choques que a faziam corar. A atração se aprofundava como raízes em solo fértil, levando-o a encontros secretos em horários vazios. Como no arquivo do prédio ao entardecer, quando a maioria já havia ido embora. Ali, entre pilhas de revistas antigas e o cheiro de papel envelhecido, toques rápidos evoluíam para momentos mais ousados. Ele a prensava contra uma estante, as mãos subindo pelas coxas dela sob a saia, explorando a maciez da pele e o calor úmido que se formava, enquanto ela mordia o lábio para conter gemidos. Os seios pressionados contra o peito dele, o risco de alguém entrar adicionando um drama eletrizante que acelerava os corações. Aqui é perigoso, mas irresistível, sussurrava ela, as unhas traçando as linhas dos ombros dele. É isso que torna tudo mais vivo, respondia Lucas, os lábios roçando o pescoço dela, deixando marcas sutis que ela cobriria com maquiagem no dia seguinte. Esses roubos de intimidade se tornavam semanais, uma rotina velada
que misturava excitação e tensão, um beijo roubado no estacionamento subterrâneo, mãos entrelaçadas em um elevador vazio, corpos se roçando em uma sala de impressão deserta. Sofia questionava internamente o futuro, deitada sozinha após um desses encontros, o corpo saciado, mas a mente inquieta. Quanto tempo isso pode durar sem nos destruir? O luar filtrando pelas cortinas do quarto, iluminando as curvas nuas ainda marcadas pelos toques dele, enquanto um vento leve entrava pela janela entreaberta, carregando o som de... O luar que filtrava pelas cortinas dançava sobre os lençóis amassados, projetando sombras alongadas que pareciam ecoar os contornos entrelaçados de momentos antes, mas agora Sofia estava sozinha com seus pensamentos, o vento leve da noite paulistana sussurrando promessas incertas pela janela entreaberta, carregando o aroma distante de asfalto molhado e folhas úmidas dos jardins do prédio. Ela se virou na cama, a pele ainda formigando com o resquício dos toques de Lucas, um calor residual que se demorava no ventre e nas coxas, como se o corpo se recusasse a esquecer. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina velada, onde o desejo se entrelaçava à discrição como uma teia invisível, tecida com olhares furtivos nos corredores da redação e mensagens codificadas no celular. Reunião extra hoje, significando um encontro marcado no apartamento dela. Ou arquivo precisa de revisão, apontando para um hotel discreto na região da Berrini, longe dos olhos curiosos do centro. Os encontros ganharam frequência, como ondas que se avolumam antes da maré alta, alternando entre o refúgio familiar do apartamento em Moema e motéis anônimos espalhados pela cidade, daqueles com espelhos no teto e luzes neon. Em uma noite de quinta-feira, Sofia esperava por ele vestindo uma lingerie vermelha de cetim que ela comprara impulsivamente em uma loja chique da Oscar Freire. O tecido escorregadio abraçando as formas maduras com volúpia, realçando os seios cheios que se erguiam provocantes, os mamilos escuros marcando o material fino como pontos de exclamação, a peça descendo em cascata pela barriga suave até os quadris arredondados que balançavam com cada passo, as coxas carnudas se roçando levemente. Lucas chegou ofegante, os olhos devorando-a antes mesmo de fechar a porta, despindo-se devagar para prolongar o tormento. A camisa caindo para revelar tatuagens tribais no peito largo, linhas pretas serpenteando sobre os músculos peitorais que se contraíam ao movimento, descendo pelos braços veiados e fortes, o abdômen definido em placas rígidas que reluziam sob a luz ambarina. A boxer finalmente escorregando para expor a virilidade ereta, pulsante com veias salientes, a pele bronzeada brilhando com um suor antecipado que cheirava a masculinidade crua. Cada reunião era uma explosão de desejo contido que se liberava em ondas de prazer avassaladoras. Corpos colidindo com uma urgência que deixava marcas de unhas vermelhas nas costas dele e beijos arroxeados no colo dela, gemidos abafados. Sofia se perdia nas sensações, o corpo arquando-se em arcos de êxtase enquanto ele explorava cada centímetro com mãos ávidas. Dedos traçando os contornos dos seios pesados, apertando com firmeza que a fazia ofegar, descendo pela cintura marcada por curvas suaves até os quadris que se abriam convidativos, as coxas tremendo ao toque que se demorava no calor úmido entre elas. "Você me enlouquece", sussurrava Lucas contra a pele dela, a voz grave vibrando no pescoço esguio, enquanto investia com um ritmo que a fazia cravar as unhas nos ombros musculosos, sentindo cada contração dos bíceps e tríceps sob os dedos. Eles rolavam nos lençóis, suor misturando-se em uma umidade pegajosa, os quadris dele batendo contra os dela em um compasso primal, deixando-a ofegante e saciada, o corpo mole como gelatina após o clímax que os unia em tremores sincronizados. Mas o drama começou a se infiltrar. Ana, uma repórter jovem e ambiciosa de 28 anos, recém-promovida para a seção de tendências, começou a notar os olhares prolongados e as ausências coordenadas. Ana era o tipo de mulher que via oportunidades em tudo. Cabelos loiros curtos e olhos verdes afiados, sempre vestida com roupas justas que destacavam a silhueta esguia,
Ela circulava pela redação como uma predadora, coletando fofocas nos intervalos de café. Sofia, você tá radiante ultimamente. Algum segredo de beleza novo? Comentou ela um dia na copa, o tom inocente, mas os olhos sondando o decote de Sofia, onde uma marca sutil de beijo ainda se escondia sob a maquiagem. Só trabalho duro, Ana. Você sabe como é. Rebateu Sofia, o coração acelerando, mas mantendo o sorriso profissional enquanto sentia o corpo trair com um rubor subindo pelo pescoço. Os diálogos tensos surgiam nas noites pós-encontro, quando a realidade batia à porta. Isso pode, murmurava Sofia em um motel na Zona Sul, deitada nua ao lado dele, a pele ainda vermelha das carícias, os seios arfando com a respiração pesada. Ele traçava círculos na barriga dela com o dedo, os músculos do braço flexionando levemente. Eu sei, mas eu não consigo parar. Você é como um vício que eu não quero curar, respondia ele, puxando-a para outro beijo que reacendia o fogo. Os corpos se unindo novamente em uma dança que adiava as preocupações. Para adicionar um tempero cultural que só São Paulo oferecia, eles se arriscaram durante o carnaval, as ruas da cidade explodindo em blocos de rua cheios de samba e confetes, máscaras e fantasias permitindo anonimato, disfarçados como folhões comuns. Ela com uma saia curta que realçava as pernas longas e um top que expunha o colo bronzeado, ele com uma camisa florida aberta no peito tatuado. Eles se encontraram em um bloco na Vila Mariana, os corpos se roçando na multidão ritmada pelo batuque dos tambores. O suor escorria pelos seios dela, gotas traçando caminhos sinuosos até a cintura, enquanto os quadris balançavam no ritmo do samba, colidindo contra os dele em uma provocação disfarçada. Aqui ninguém nos conhece, sussurrou Lucas no ouvido dela, a mão deslizando pela curva das costas nuas, dedos apertando a carne macia dos quadris. A noite culminou em um motel próximo, onde a paixão se misturou ao eco das marchinhas. Corpos suados se entrelaçando com voracidade, as coxas dela envolvendo a cintura dele, unhas deixando trilhas vermelhas nos braços musculosos, gemidos se per... Sofia lutava com a consciência em momentos solitários, lembrando da filha em chamadas de vídeo esporádicas. Mãe, você tá bem? Parece distraída. Enquanto olhava fotos antigas do marido, o corpo ansiando pelo toque jovem de Lucas, mas a mente questionando o preço daquilo tudo. Lucas, por sua vez, revelava inseguranças nas conversas pós-íntimas. Às vezes penso na diferença. Eu sou só um garoto comparado a você, confessava ele, deitado com a cabeça no peito dela, sentindo os seios macios subirem e descerem. Não é só isso. É o que você desperta em mim, respondia ela, os dedos traçando as tatuagens no peito dele, sentindo o coração bater forte sob a pele quente. O ponto alto de drama veio em uma reunião semanal na redação, com o diretor presente para aprovar a edição de março. Sofia e Lucas sentados em lados opostos da mesa, mas os pés se tocando por baixo. O chefe quase os pegou quando uma pasta caiu e Lucas se abaixou para pegar, a mão roçando a perna dela de forma que a fez engasgar disfarçadamente. Tudo bem aí, Sofia? Perguntou o diretor, os olhos estreitando-se. Sim, só um tropeço. Mentiu ela, forçando indiferença, enquanto o corpo traía com um calor subindo pelas coxas. Eles fingiram frieza o resto da reunião, mas o incidente plantou sementes de paranoia. A crise se materializou dias depois, quando Ana enviou uma foto anônima para o e-mail corporativo de Sofia. Uma imagem borrada deles, saindo de um café em Pinheiros, mãos entrelaçadas por um instante com uma mensagem. Segredos não duram para sempre. Cuidado com o que mistura no trabalho. Sofia sentiu o mundo girar, o estômago revirando como se o chão tivesse sumido, o corpo congelando em um pânico gélido enquanto olhava a tela, o coração martelando no peito como um tambor de guerra, sabendo que a tela do computador brilhava como uma acusação silenciosa no escritório escurecido, o cursor piscando sobre a foto borrada que capturava um instante de vulnerabilidade, e Sofia sentiu o pânico se solidificar em um nó apertado na garganta.
o ar rarefeito como se o ar-condicionado tivesse falhado de repente, deixando o quarto sufocante com o peso da exposição iminente. Seus dedos pairaram sobre o teclado, tremendo levemente enquanto deletava a mensagem anônima. Mas o dano já estava feito. Uma semente de dúvida plantada, crescendo como era venenosa ao redor de sua mente, misturando-se ao eco distante do trânsito noturno na Paulista que invadia pela janela entreaberta. No dia seguinte, a convocação veio como um soco. Um e-mail seco do diretor marcando uma reunião urgente na sala de vidro no topo do prédio, onde as paredes transparentes pareciam. Sofia chegou à reunião com o estômago revirado, vestindo um conjunto sóbrio de blazer e calça que disfarçava as curvas agora familiares a Lucas, mas por dentro o corpo traía com um suor frio escorrendo pela espinha, os seios pressionados contra o tecido como prisioneiros inquietos. O diretor, um homem de meia idade com olhos afiados por anos de escândalos corporativos, sentou-se à cabeceira, deslizando uma cópia impressa da foto sobre a mesa. Sofia, isso chegou até mim. Impacta a reputação da revista. Explique, disse ele com tom neutro, mas carregado de julgamento, os dedos tamborilando na madeira polida. Ela negou no início, a voz firme como uma âncora. É só uma coincidência, um café casual, nada além disso. Mas o estresse acumulava como nuvens antes de uma tempestade, e ao sair da sala, o corpo dela tremia de raiva contida, os músculos das coxas tensionando-se ao andar rápido pelo corredor, sentindo o peso invisível. A discussão com Lucas veio naquela noite, em um parque discreto no Ibirapuera, longe dos holofotes urbanos, onde o som de folhas farfalhando ao vento abafava as vozes baixas. Eles se sentaram em um banco sob a luz fraca de um poste, os corpos próximos, mas sem se tocar, uma barreira invisível erguida pelo medo. Eu te amo, Lucas, mas isso está me matando por dentro, como uma ferida que não cicatriza, confessou ela, a voz quebrando pela primeira vez, as mãos cruzadas no colo para conter o tremor, o peito subindo e descendo em respirações curtas que faziam os seios roçarem o tecido da blusa. Ele baixou os olhos, os ombros largos, curvando-se levemente, os músculos dos braços flexionando involuntariamente como se quisessem alcançá-la. Eu também te amo, Sofia, mas sou jovem demais para lidar com isso. Talvez a gente precise pausar, dar um tempo para respirar, sugeriu ele, a voz grave ecoando com relutância, mas firmeza, os dedos traçando padrões invisíveis na madeira do banco. A separação temporária caiu como uma cortina pesada, isolando Sofia em um vácuo de solidão que ela não antecipara. Os dias se arrastavam na redação, onde ela mantinha a fachada de eficiência, revisando artigos com mãos que tremiam sutilmente. Mas à noite, o apartamento em Moema virava um labirinto de memórias sensoriais. O corpo ansiando por toques que não vinham, a pele arrepiando-se ao lembrar das mãos dele explorando as curvas dos quadris, os mamilos enrijecendo contra os lençóis frios, como se invocados por fantasmas, um pulsar ritmado no ventre que a mantinha acordada, revivendo cenas de corpos entrelaçados em ondas de prazer. Noites insones a encontravam deitada nua, as mãos vagando pela barriga suave e descendo para o calor úmido entre as coxas. Mas o alívio era vazio, sem o peso quente dele sobre si, sem os gemidos graves que preenchiam o silêncio. Lucas, por outro lado, tentava preencher o vazio com Ana, que o abordara em uma happy hour da redação, os olhos verdes dela brilhando com ambição disfarçada de flerte. Eles saíram algumas vezes, jantares em restaurantes da Vila Madalena, toques casuais que evoluíam para noites em um apartamento modesto no Bom Retiro. O corpo de Ana era esguio e ágil, com seios pequenos e firmes que se erguiam sob blusas leves, quadris estreitos que se moviam com graça felina. Os beijos faltavam a profundidade voraz, os toques nas coxas dela não evocavam o mesmo fogo primal. Os clímax vinham rápidos, mas superficiais, deixando Lucas com um vazio que comparava silenciosamente as noites com Sofia, onde cada curva madura e cada gemido ecoava como uma sinfonia completa. Isso não é o mesmo, pensou ele após uma noite, deitado ao lado dela, o corpo saciado, mas a mente distante.
ansiando pelo calor voluptuoso que o consumira antes. O drama atingiu o ápice em um reencontro acidental em um café aconchegante na Vila Madalena, com mesas de madeira rústica e o aroma de espresso misturado a pães frescos, onde Sofia buscava refúgio em um cappuccino solitário, os olhos perdidos na rua movimentada. Lucas entrou por acaso, os olhos se encontrando como ímãs inevitáveis e as emoções transbordaram em uma conversa sussurrada, lágrimas contidas. Não aguento mais sem você, murmurou ela, a mão tremendo ao tocar a dele sobre a mesa. Eles saíram juntos, dirigindo para o apartamento dela em um silêncio carregado, e ali a paixão irrompeu como uma represa rompida. Corpos reencontrando-se em uma fúria de saudade, ultrapassando limites com urgência renovada, os seios dela pressionados contra o peito tatuado dele, quadris colidindo em ritmos desesperados, gemidos ecoando como liberações catárticas, suor escorrendo pelos sulcos dos músculos dele e pelas curvas dela, culminando em um êxtase que os deixou ofegantes e entrelaçados. Mas na manhã seguinte, com o sol filtrando pelas persianas e iluminando os corpos nus ainda entrelaçados, Lucas se sentou na beira da cama, os ombros curvados, os músculos das costas tensionando-se ao falar. Minha mãe tá doente, Sofia. Preciso voltar pro interior, cuidar dela em Minas. Isso... As palavras caíram como pedras, deixando Sofia devastada, o corpo encolhendo-se nos lençóis, como se quisesse desaparecer, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enquanto o via se vestir, o peito largo agora parecendo uma barreira intransponível. Ele partiu com um beijo final, deixando o apartamento ecoando vazio, o aroma dele persistindo no ar como uma assombração. Sofia se afundou em reflexões profundas nos dias que se seguiram, questionando os tabus sociais no Brasil. Um país de paixões carnavalizadas, mas onde mulheres maduras como ela enfrentavam olhares enviesados e sussurros por ousarem desejar além das convenções. Os corpos celebrados nas praias, mas julgados nos escritórios quando desafiavam normas de idade e poder. Por que eu não posso sentir isso sem culpa? Pensava ela durante noites solitárias, o corpo ansiando por liberação que agora canalizava para corridas matinais no Ibirapuera. Gradualmente, a aceitação brotava como uma flor teimosa no concreto paulistano, focando na carreira com renovada determinação, revisando edições com precisão afiada e reconectando-se com a filha por videochamadas mais frequentes, compartilhando risadas que aqueciam o vazio interno, enquanto o vento da tarde entrava pela janela do escritório, carregando o cheiro de chuva iminente que agora evocava memórias agridoce. O vento da tarde, carregado com o prenúncio de uma garoa fina que pairava no horizonte cinzento de São Paulo, serpenteava pelas frestas da janela do escritório como um sussurro melancólico, evocando não mais dor aguda, mas uma nostalgia suave que se assentava no peito de Sofia como poeira fina sobre um livro antigo. Meses se escoaram desde a partida de Lucas, um fluxo inexorável de dias que amoldaram como as águas do Tietê esculpem as margens da cidade. Devagar. Aos poucos, Sofia emergiu de um casulo de introspecção, o corpo agora movendo-se com uma graça renovada, os ombros erguidos em uma postura que irradiava autoconfiança, como se o affair tivesse acendido uma chama interna que iluminava caminhos antes obscurecidos pela rotina. As corridas matinais no Ibirapuera viraram rituais de empoderamento, o suor escorrendo pela pele morena clara, traçando linhas que realçavam as curvas dos seios e da cintura, músculos das coxas flexionando com cada passada, o coração batendo não de saudade, mas de vitalidade reconquistada. Na redação, ela comandava com uma autoridade serena, as mãos gesticulando sobre layouts com precisão, os olhos castanhos brilhando com uma sabedoria recém-adquirida, como se cada decisão carregasse as noites solitárias no apartamento de Moema, outrora vazias, agora se preenchiam com livros de autoajuda e chamadas longas com a filha, risadas ecoando pelo espaço minimalista, o corpo relaxando em banhos quentes, onde a espuma dançava sobre as curvas maduras,
os seios flutuando levemente na água, a mente divagando não para o passado, mas para possibilidades futuras. Sofia se sentia mais viva, o desejo não extinto, mas canalizado para uma autoaceitação que a fazia brilhar nos eventos sociais, o decote sutil de um vestido preto realçando o colo, que agora carregava marcas invisíveis de uma paixão que a redefiniu. Um dia, Ana apareceu na porta do escritório dela, os cabelos loiros curtos agora mais longos e ondulados, os olhos verdes baixos em uma vulnerabilidade rara para alguém tão ambiciosa. Sofia, posso falar com você? É pessoal, pediu ela, a voz hesitante, o corpo esguio. Sofia assentiu, gesticulando para a cadeira à frente, o aroma de café fresco pairando no ar como um mediador neutro. Ana sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, os dedos finos entrelaçando-se nervosamente. Eu sinto muito pelo que fiz. Aquela foto, os rumores. Foi imaturo e invejoso. Eu via você com Lucas e sentia ciúme, mas agora entendo que machuquei alguém que admiro. Sofia ouviu em silêncio, o peito apertando levemente, mas sem raiva, apenas uma compaixão madura que a surpreendeu. E Lucas? Como ele está? Perguntou ela, a voz baixa, os olhos fixos nos da outra, sentindo um formigamento sutil na pele ao mencionar o nome. Ana suspirou, os ombros relaxando como se liberasse um fardo. Ele está bem, no interior de Minas. Voltou para cuidar da mãe e agora ensina jornalismo para jovens em uma comunidade rural perto de Belo Horizonte. Dá aulas gratuitas em uma escola improvisada, com turmas. Falei com ele por mensagem há umas semanas, pedindo perdão também. Ele parece em paz, mais maduro. Sofia absorveu as palavras como um bálsamo, o corpo relaxando na cadeira, os seios subindo e descendo em uma respiração profunda que aliviava o último resquício de tensão. Obrigada por me contar, Ana. Todos erramos, o importante é crescer com isso. Elas se despediram com um abraço inesperado, o corpo esguio de Ana contrastando com as curvas de Sofia, um gesto de reconciliação que fechava um ciclo amargo. Impulsionada por uma curiosidade serena, Sofia decidiu viajar anonimamente para o interior semanas depois, pegando um ônibus noturno que serpenteava pelas rodovias mineiras. O ronco do motor embalando pensamentos reflexivos, enquanto o corpo balançava suavemente no assento, as coxas roçando levemente uma na outra, o peito arfando, chegou a uma cidadezinha pacata, com ruas de paralelepípedo e casas coloridas, o ar puro contrastando com o caos paulistano. Caminhou até a comunidade rural, um aglomerado de casinhas simples cercadas por morros verdejantes, onde uma escola improvisada em um galpão antigo ecoava vozes jovens. De longe, escondida atrás de uma árvore frondosa, ela ouviu. Lucas, ainda atlético, mas com uma serenidade nova. O corpo forte agora movendo-se com calma, os ombros largos, sob uma camisa simples, os músculos dos braços flexionando ao gesticular para os alunos, o abdômen definido visível sob o tecido leve, mas sem a urgência voraz de antes, o rosto bronzeado exibindo linhas finas de maturidade ao sorrir para as crianças que o rodeavam. Sofia sentiu uma paz invadi-la como uma brisa fresca, o corpo relaxando contra o tronco da árvore, os seios pressionados levemente contra o braço cruzado, o ventre aquecendo não de desejo, mas de contentamento ao vê-lo feliz. Eles se encontraram brevemente quando ele saiu para uma pausa, os olhos se cruzando por acaso em uma trilha estreita, um aceno distante, um sorriso mútuo que carregava gratidão sem palavras, sem toques ou promessas que reavivassem cinzas antigas. Cuide-se, murmurou ela baixinho para si mesma, virando-se para ir embora, o corpo leve como se tivesse deixado um peso para trás nos morros mineiros. De volta ao IA São Paulo, Sofia refletia sobre a jornada, o trem da CPTM, balançando seu corpo enquanto olhava pela janela as luzes da cidade se acendendo como estrelas urbanas. O amor proibido com Lucas fora transformador, uma faísca que iluminara recantos escuros da alma, ensinando que o desejo não respeita calendários ou convenções. Ele surge como uma tempestade paulista, intensa e passiva. No Brasil, terra de carnavais efervescentes e praias libertárias,
onde a paixão pulsa no ritmo do samba e no calor das multidões, era essencial abraçar o eu autêntico, sem temor aos olhares alheios, equilibrando o fogo do corpo com a sabedoria da mente, priorizando o crescimento que vem das cicatrizes invisíveis. Sofia agora via que amores assim não eram erros, mas capítulos que moldavam, convidando a valorizar cada palpitar, que nos faz sentir vivos, mesmo que efêmeros como uma chuva de verão. E vocês, queridos ouvintes, já viveram um amor que virou tudo de cabeça para baixo, deixando lições que mudaram o rumo da vida? Compartilhem nos comentários, vamos trocar experiências e nos inspirar mutuamente. Lembrem-se, valorizem as faíscas que acendem a alma, pois mesmo que não durem eternamente, elas iluminam caminhos que jamais esqueceremos. Até a próxima história noturna, onde mais segredos e paixões nos aguardam. Beijos e boa noite.